Boa noite, meus amigos, tudo bem? Fazendo mais um videozinho aqui pro canal. Há muito tempo que eu não atualizo sobre o meu aquário de Kingios. Devido a alguns contratempos, tá? Acabei não focando muito no canal. Sei que vocês gostam das atualizações. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo sobre um viveiro, sobre as abelhas que tem no meu quintal, as plantas. Mas eu fiquei devendo para vocês o aquário, né? Que é o foco aqui do canal. Esse aquário eu já tenho ele há um tempinho. Como vocês sabem, eu construí ele junto com meu pai, todo em madeira, móvel de madeira, tampa em madeira. A tampa é até pesada para abrir, confesso para vocês. Dá até preguiça de abrir todo dia para botar comida, mas faz parte. Como vocês podem ver do último vídeo do aquário para hoje, eu tirei muito enfeite. Tinha muita decoração, aquelas decorações em resina. Removi tudo. Agora eu tô com pouquíssimas decorações em resina. Se você pode contar aí, que são, se eu não me engano, as duas plaquinhas, a casinha que eu botei e o tronco. Tem uma plantinha lá atrás que eu encaixei ela numa basezinha de resina, mas eu acho que não conta. Tem rochas naturais. Eu prezei em tentar montar um aquário que fosse natural. Mesmo com todas as plantas artificiais, eu tentei criar como se fosse uma mini floresta, uma casa de camping, um chalé de montanha ali. Aí eu fiz como se fosse um chalé numa floresta. Mantive o substrato, as rochas. Eu acho que ficou mais limpo, sabe? Tava com muita decoraçãozinha. Para minha filha, que era pequenininha, assim, tinha 2 anos, 3, era legal. Agora ela já quase fazendo 5, ela já não tá ligando tanto para essas decorações. Ela brinca mais com os brinquedos dela, assiste desenho, então não é muito o foco dela os enfeites do aquário. Do que eu tirei, ela acho que ela nem se ligou muito, sabe? Aí alguns peixes eu perdi, outros eu mantive aqui. Vocês lembram daqueles filhotinhos? Aqui um na frente aqui. Isso aqui é um dos filhotinhos que tá nadando vindo para a direita ali. Tem um lá em cima também com a cauda bem comprida, que tá dando a volta ali, laranja. Ele também era um filhotinho, eles estão crescendo. Esse aqui da frente, ele é um filhote que cresceu mais, que tá indo do lado da placa ali do Não Bata no Vidro. Ele cresceu mais rápido. E alguns filhotes também acabei perdendo. Processo natural de King. Eu acho que assim, King é um aquário muito difícil de você manter. Assim, ele é fácil, só que de manter em relação a trabalho. Não dá muito trabalho. Só que os parâmetros dele do nada disparam. Eu acho que até pela quantidade de Kingos que eu tenho no aquário, né? E assim, eu tinha muitos Kingos pequenos. Só que eles vão crescendo e vão necessitando de uma filtragem melhor. Às vezes eu acho que eu perco por conta disso. Quando eles crescem numa quantidade grande, eu acabo perdendo pela saturação que deve dar na água, entendeu? Sujeira que eles fazem, defecam na água. Então deve dar um pico de parâmetro aí, eu acabo perdendo. Por isso que eu estou evitando até de colocar muito peixe. Os peixes que estão aí, aqui esse da frente amarelo com véu eu ganhei. Aquele de laranja que passou agora na frente das rochas, pro lado esquerdo, é o que eu tinha desde aquela época. Os meus telescópios são os mesmos. Inclusive um que está sem olho há um tempão. Ele conseguiu sobreviver sem olho. Tinha colocado o nome dele de Verrete, pirata, mas saiu do Vasco, então vai manter Verrete. E assim, é um aquário bem tranquilo. Tipo assim, o que eu tô fazendo? Eu vou fazer uma TPA, eu pego todas essas plantas aí, as rochas, taco tudo num balde, pego o cloro, deixo ali uns meia hora, 40 minutos, zera tudo. Até porque se eu ficar esfregando esses enfeites de resina, acaba saindo a tinta, né? Então eu faço isso, já acaba com a dor de cabeça, não
preciso ficar esfregando nem nada. Deixo ele de molho. Depois eu lavo tudo com água, detergente. Deixo de molho na água com anticloro. No mesmo dia eu já coloco. Faço uma TPAzinha. Fiz uma TPA, deve ter uns 4 dias mais ou menos. Dei uma limpeza legal aí. A água tá meio turva, que eu acabei de botar comida pra eles, entendeu? Aí eles comeram e deram uma sujada aí na água. Mas assim, cara, é um aquário que não me dá dor de cabeça. Então assim, eu ficar fazendo atualização desse aquário é meio que... é mesmo no mesmo, assim. Ou entra um peixe, ou morre um peixe, ou troca uma decoração. Mas aquário de king não tem muito segredo. Não é igual um marinho que você tem problema de estabilizar. Aí você bota um coral, ele se multiplica. É diferente, é um outro conceito. Também é legal pra caramba, só que não é a mesma coisa, né, cara? Não tem como ficar atualizando toda hora uma coisa que vai cair na mesmice, entendeu? Por isso que eu dei uma desanimada também no lance de aquário, assim, de ficar atualizando no YouTube, porque eu fico repetindo muito conteúdo e não é a proposta do canal. Vou tirar dúvida, qualquer coisa assim, aconteceu alguma coisa, beleza, mas fora isso não tem muita atualização pra fazer. Por isso que eu não fico soltando vídeo direto, entendeu? Assim, vocês podem ver que eu só botei um bebedouro aqui do lado. O pote de ração tá ali, a luminária. Tem uma planta aqui do lado. A tampa é a mesma, nada mudou. Nada mudou. É claro que assim, a maturação desse aquário deve estar excepcional, porque já deve ter uns 2, 3 anos que eu tenho ele. E assim, nunca zerei ele, entendeu? Tive um problema com aqueles parasitas nos king que eu já acabei solucionando. Não cheguei a zerar o aquário, clorar nem nada. Desde que eu montei esse aquário de king, ele tá na mesma. Então, dá gosto assim de ver, sabe? Fico muito feliz com esse aquário. Muito feliz mesmo, eu adoro king. Tinha uma época que eu falei, vou desmontar, enjoei. Aí quando eu cheguei em casa, que eu olhei, aí o aquarista ansioso, ele tem isso, né? Vou tirar, vou vender meus king, vou botar uma fauna de ciclídeo anão, vou botar uns discos, vou botar amazonense. Mas assim, a gente quando chega aqui, para e vê que os kings, primeiramente, não tem briga por território. É uma beleza que é nada, parece um anjo nadando, entendeu? Então assim, a gente para e fala assim, porra, se eu fizer isso eu vou me arrepender. Entendeu? A gente vai às vezes no impulso, que eu acabei fazendo isso. Eu ia vender meus kings, ia montar um aquário de amazonense, mas acabou que eu desisti. Eu cheguei a montar um aquário, até um boio de 120 litros no meu quarto. Como foi no impulso, uma semana eu já desisti de tudo, já vendi. A gente às vezes vai no impulso, aí depois a gente fala, mais um aquário para dar trabalho. Eu já tive muito aquário, isso aí é complicado, porque eu acabei montando no quarto. E quando você monta um aquário no quarto, é um pouco complicado para fazer TPA, para fazer limpeza, e fica com cheiro no quarto. E aqui, cara, como eu já falei para vocês, já mostrei aqui, já tá tudo esquematizado. O tanque fica do lado esquerdo do aquário, da área, puxo a mangueira, passo pela cozinha e encho o aquário. E quando eu vou esvaziar o aquário, eu conecto uma mangueira no aquário e jogo pro banheiro, que fica bem do lado direito do aquário, que eu jogo lá para dentro do box. Então é uma coisa mais prática, assim, sabe? Agora quando você coloca um aquário assim no quarto, que você tem que levar balde, trazer balde, aí você acaba pensando bem, melhor deixar passar isso aqui. Nada contra quem faz, entendeu? Eu já tive aquário no quarto, mas é fase, né, cara? Tem gente que tem tempo, assim, que não tem outros bichos. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho viveiro, tenho planta que eu tenho que molhar todo dia, viveiro eu tenho que cuidar dele todo dia. Todo dia tem que trocar água, todo dia tem que... E os periquitos ficam doentes. Eu tive um periquito aqui que ele ficou com uma sarna, que eu tive que tratar ele, que ele ficou com o bico cheio de casca, as patas cheias de casca. Tive que pegar outra gaiola, também deu trabalho. Então assim, eu não tenho empregado em casa, então assim, eu e minha esposa, a gente divide tudo aqui, limpeza, manutenção, lavar roupa, cozinhar. Tem nossa filha pequena também, a gente também tem 2 cachorros, então assim, é uma coisa que
Se eu morasse sozinho, por exemplo, porra, e não tivesse mais nenhum bicho, eu teria esse aquário que eu tenho aqui e teria um marinho no meu quarto. Isso aí é fato. Como eu já tive quando eu morava com a minha esposa. Eu não tinha mais bicho nenhum. Só que a gente vai ficando sem tempo, vai ficando também mais cansado de ficar muito preso, né? Então assim, a gente acaba optando abrir mão de um aquário no quarto, ou um outro aquário, ou mais aquários, como eu já tive. Vocês lembram? Não sei se eu postei aqui, acho que eu postei. Eu cheguei a ter 20 a 25 aquários de uma vez só, no quintal. Porra, todo dia eu tinha que limpar o vidro, por causa que eu não tinha UV nos aquários. Então, assim, a filtragem era muito boa, a água era muito limpa, mas os vidros ficavam tudo verde de um dia pro outro, assim, aí ficou muito saturado. E meu gasto com água triplicou. Fazia TPA semanal em todos os aquários. Eu ficava um sábado ali inteiro fazendo TPA nos aquários, limpando os aquários. Então, assim, pra quem gosta, aposentado, porra, se eu fosse aposentado eu faria isso na hora. Tivesse um sítio, e vida que segue, mas infelizmente não dá pra mim. Eu adoro esse aquário. Esse aquário é a última coisa que eu penso em não ter mais, porque assim, porra, eu fiz esse aquário, esse móvel com meu pai, a gente fez com todo carinho. Então, é um aquário que a gente fez todo detalhado, assim, a gente teve com muita paciência. A parte aqui da mesa chaveada, a gente fez o detalhe em madeira em volta, as madeiras assim que prende embaixo, em cima. Pensei em fazer móvel, depois eu falei, vou deixar aberto, eu acho que é mais fácil de limpar. O móvel a gente só vai guardar bagulho, bota uma decoração embaixo. E assim, falei pra caramba, né? Mas é isso. Mais um videozinho aqui pro canal. Eu vou tentar fazer outros vídeos que não sejam só de aquarismo. Como eu falei, o aquarismo, se eu fosse montar um aquário, mas assim, não adianta eu montar no impulso e depois eu vender, porque acaba até desanimando vocês que estão assistindo, ficam tristes, né, cara? Porque eu